Boa noite, minha amiga, meu amigo, minha irmã e meu irmão. Que felicidade, que coisa linda, divina e maravilhosa estarmos hoje aqui na Web Rádio Estação da Luz, a sua rádio que emana paz aqui de Natal para todo o planeta Terra. E a Web Rádio Estação da Luz, ela tem um apoio institucional da Casa Espírita de Emanuel, do Pronto Socorro Espiritual Fabiano de Cristo, do Pronto Socorro Espiritual Maria do Pão, do Grupo Caritativo São Francisco de Assis e, lógico, do Movimento Espírita aqui do Rio Grande do Norte. E às 19 horas em Natal e a Web Rádio às 19 horas tem o seu programa Estação da Luz. E hoje, domingo, um momento muito especial, particularmente para essa pessoa que vos fala, porque nós temos aqui a presença do nosso irmão Sérgio Tsen, que há muitos e muitos que vimos tentando fazer um programa com ele, e hoje realizamos verdadeiramente um sonho, um verdadeiro ideal pelas possibilidades do nosso irmão Sérgio tem em relação aos estudos que ele faz com relação ao Espiritismo. Meu amigo Sérgio, muito boa noite, muito obrigado pela sua vinda à nossa web rádio Estação da Luz. Que felicidade! Muito boa noite, meu caro. Para mim é uma alegria poder realizar com vocês todos o estudo desta noite. Muito obrigado, desde logo, pelo convite e pelas palavras de antes. Uma boa noite a todos vocês, ouvintes, todos vocês que estarão como que participando conosco do estudo. Muito obrigado. Nós é que agradecemos, meu querido Sérgio, e nós somos uma rádio espírita, lógico, um programa espírita, e nós temos que fazer a nossa prece, como diz um amigo nosso, a nossa autorização. E eu vou propor a fazer essa prece, certo? E a nossa irmã Elizabeth Vanessa vai fazer o tópico do Evangelho da noite de hoje. Então, vamos pedir ao Pai Amantíssimo, que tudo nos dá e nada nos pede, a possibilidade de, em nome de Jesus de Nazaré, dos bons espíritos de luz que dirigem e comandam o planeta Terra, para que possamos, em nome de todas essas hierarquias espirituais que estão aí trabalhando para o nosso bem, para o nosso engrandecimento, para as nossas possibilidades evolutivas. Peço, Senhor, que em teu nome nós possamos abrir num clima de paz, amor, harmonia e muita virtude de aprender, a virtude de aprender o Evangelho do Cristo até que, enfim, nessa encarnação que nós estamos agora. Ser conosco e permite, Senhor, que os teus mensageiros de luz venham iluminar muito mais o nosso irmão Sérgio, que já está iluminado, para que ele possa trazer, através da sua verbe, através do seu conhecimento, ensinamentos e morredores para essa noite. Ser conosco e permite que, em teu santo nome, possamos iniciar o nosso programa Estação da Luz, pelo Web Rádio Estação da Luz, convocando a nossa irmã Elizabeth Vanessa para que ela possa ler um ponto do Evangelho da noite de hoje. Muito boa noite, querida. Boa noite. A gente vai ler no capítulo 13, não sabe o que vossa mão esquerda, o que dê a vossa mão direita, o item fazer o bem sem ostentação. Tende cuidado em não praticar as boas obras diante dos homens, para serem vistas, pois, do contrário, não recebereis recompensa de vosso Pai que está no céu. Assim, quando derdes esmola, não trombeteis como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem louvados pelos homens. Digo-vos em verdade que eles já receberam sua recompensa. Quando derdes esmola, não saiba a vossa mão esquerda o que faz a vossa mão direita, a fim de que a esmola fique em segredo, e vosso Pai, que vê o que passa em segredo, vos recompensará. São Mateus 6, 1-4. Tendo Jesus descido do monte, grande multidão o seguiu. Ao mesmo tempo, um leproso veio ao seu encontro e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, poderás curar-me. Jesus, estendendo a mão, o tocou e disse: Quero, fica curado. No mesmo instante, desapareceu a lepra. Disse-lhe então Jesus: Abstente de falar disto a quem quer que seja. Mas vai e mostra-te aos sacerdotes e oferece o dom prescrito por Moisés, a fim de que lhe sirva de prova. São Mateus 8, 1-4. Muito obrigado, minha querida Elizabeth Vanessa, pela sua colaboração com o Evangelho do Cristo.
O nosso irmão Sérgio, apesar de estar no Rio, é um gaúcho, né? Nasceu lá no Rio Grande do Sul, e entre as possibilidades é filho do nosso querido Francisco Thyssen, que de 75 a 90 foi presidente da Federação Espírita Brasileira. Ele é formado em medicina, mas também é físico em física da matéria, né? Especialista em cardiologia, é um médico cardiológico, é professor e coordenador do curso de emergência no Rio de Janeiro, e é fundador da Sociedade Espírita Reencontro, em Copacabana, e também do Grupo Espírita Francisco de Assis, na Barra da Tijuca. É membro efetivo do Conselho Fiscal da Federação Espírita Brasileira, é um articulista e colaborador do nosso querido reformador, o órgão de divulgação da FEB, palestrante e expositor espírita com diversas atividades, e já rodou o mundo, já esteve na China, no Equador, no Canadá, na Dinamarca, em Cuba, no Panamá, na Nova Zelândia, que nós estaremos lá com o nosso irmão Nani a partir de amanhã, o México, enfim, é um dos maiores divulgadores e palestrantes e conhecedores do Espiritismo a nível de Brasil. E é essa nossa figura que hoje nós estamos aqui. E ele escolheu um tema muito interessante, entre os 120 temas que ele me mandou. Eu estou fazendo ali um estudo, eu queria que a gente fizesse 120 programas, se você quiser eu tomo. Eu achei cada um mais fantástico que o outro. Então, é a neurobiologia do amor, a virtude essencial. E aí, meu amigo, por favor, traga a sua verba e o seu conhecimento para todos nós, para que possamos, de fato e de direito, termos aí muito bem. Todo esse conhecimento. Antes de tudo, meus amigos, eu gostaria de lembrar que nós somos como que aprendizes de tudo. Somos pequenos, somos imperfeitos, e vale recordar por agora que a Terra é o mundo onde nós vivemos já há dezenas ou centenas de milênios, é um mundo na categoria daqueles de provas de expiações. Quando estudamos o livro dos Espíritos, aprendemos ali a hierarquia dos mundos, de tal maneira que é fácil de nós compreendermos que o principal ainda está por vir. A ideia de que, conhecendo um pouco da nossa realidade planetária, pelas informações dos benfeitores espirituais dentro do contexto do Consolador Prometido, que é a doutrina espírita, mas também observando a história humana, observando a realidade do mundo atual, nós compreendemos que a Terra é mesmo um mundo de provas e de expiações, em que as expiações são o grande conjunto das dificuldades humanas que geram o sofrimento das pessoas. A medicina na Terra, ela tem 6.000 anos. Ela se confunde a sua história com a história da humanidade, sugerindo mesmo que a Terra, além de uma grande escola, de um grande educandário, a Terra, na verdade, vem sendo, e talvez o seja por muito tempo, um grande hospital. E nós nos lembramos que doença se refere, em geral, a sofrimento, umas mais do que outras, né? Sofrimento para os próprios pacientes e com repercussões e sofrimento também no âmbito familiar e, portanto, com repercussões na sociedade e nós poderíamos dizer na civilização. Então, nós, quando estudamos o livro chamado Roteiro de Emmanuel, num capítulo que se chama O Grande Educandário, Emmanuel ensina, pela mediunidade de Francisco Cândido Xavier,
lembrando que o livro Roteiro, ele também é um livro astro. Outra hora nós conversamos o que é isto, né? Mas nesse capítulo, Emmanuel informa que nós somos na Terra, e ele se inclui, claro, 20 bilhões de humanos. Se nós hoje temos do lado de cá, encarnados, 7,7 bilhões, do outro lado da vida, aproximadamente, nós temos 12,3 bilhões de seres humanos, homens e mulheres, nas mais diversas expressões físicas do que nós já temos ideia da condição humana, vivendo na erraticidade, vivendo no mundo espiritual, entre uma vida e outra. Lembrando que, em geral, os que vivem do outro lado são muito parecidos, do ponto de vista evolutivo, conosco que vivemos agora do lado de cá. Então, esse grande contingente é um contingente próprio de um mundo semi-primitivo, não nos iludamos. Um mundo chamado de provas e expiações, mas só para que nós tenhamos uma ideia da gravidade de tudo que temos aqui ainda, nesses 6.000 anos de história, da história da humanidade nossa, nós nunca tivemos 100 anos de paz. O que significa dizer que nós tivemos guerras e conflitos bélicos, conflitos armados, com armas mais simples, mais primitivas, armas medievais, até o que nós temos hoje nas guerras recentes que nós vivemos, os mecanismos de opressão e morte que foram utilizadas nos últimos confrontos, como a guerra civil na Síria, como aquilo que é próprio do Estado Islâmico, como aquilo que nós vimos na invasão do Iraque, do Afeganistão, um pouco antes na guerra do Vietnã, do Camboja, e tantos elementos recentes que, de certa maneira, envergonham a humanidade, de outra maneira, mostra para nós quem somos. Então, quando nós vamos conversar como aprendizes sobre a questão do amor, nós nos damos conta que o desamor, a falta do amor, é como o que vem caracterizando, se não toda, mas boa parte da humanidade. Ou seja, nós temos inúmeras carências evolutivas. E o amor, ele está como o sentimento raiz, o sentimento mais importante que caracteriza o ser espiritual que progride na direção de Deus, da sua própria libertação mais ampla e da sua conquista da felicidade pessoal em meio a uma felicidade geral de uma humanidade qualquer. Não é? Então, nós gostaríamos de lembrar, eu vou passar um próximo slide, para que num vídeo de 2 minutos nós possamos ter uma ideia da história da Terra. Vejam isto.
Então, meus amigos, este pequeno vídeo, ele dá uma ideia da história da Terra, né? E, como nós vimos, nós acompanhamos inúmeros cenários de destruição e morte. E aí, isso nos faz recordar o quão atrasados nós somos. A codificação espírita, ela começa no abril de 1857. Então, nós temos 163 anos desde a primeira edição de O Livro dos Espíritos. E depois, um punhado de anos, nós tivemos a publicação das demais obras, tivemos a publicação da Revista Espírita, que ainda não é tão bem conhecida como devia. Depois nós tivemos a obra monumental de conteúdos doutrinários de alta relevância pela mediunidade de Francisco Cândido Xavier, a quem nós todos tanto devemos, como devemos a Emmanuel, a Humberto de Campos, a André Luiz e alguns outros espíritos queridos que foram nos adiantando na sua contribuição a nosso favor para que conhecêssemos cada vez melhor sobre a realidade. Uma realidade agora como que observada segundo a ótica do espírito imortal, e não apenas pelos registros históricos das academias convencionais. Não é? O livro A Caminho da Luz, Emmanuel faz uma síntese da humanidade. No livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, o querido Humberto de Campos faz um resumo da história do Brasil, de Portugal e um pouco do mundo, sob a ótica de um espírito desencarnado, e tanto Humberto quanto Emmanuel acessaram os registros como que verdadeiros, onde a história, de fato, foi devidamente conhecida e registrada no mundo espiritual. Então, quando nós colocamos que mundo é esse, nós não podemos nos iludir. Nós hoje vivemos milhares de doenças. Como médico, eu poderia lembrar com os amigos, né, que nós temos muitos diagnósticos diferentes em medicina que afeta pelas doenças o corpo físico, como o câncer, as doenças cardiovasculares, as doenças neurológicas, as doenças congênitas, inúmeras doenças infecciosas, epidemias, pandemias e coisas que sempre existiram na história da humanidade, a exemplo da peste negra na Europa, a exemplo da gripe espanhola um século atrás e agora a epidemia pelo novo coronavírus. Mas nós temos a AIDS, nós temos o vírus Ebola, que é um vírus altamente mortal, letal no norte da África, nós temos o cólera, nós temos a malária, nós temos a doença de Chagas. Ou seja, se nós fizermos um apanhado pela medicina, nós aí vemos como que o ser humano é predisposto a adoecer. E isso nos ajuda a compreender a ideia de que a Terra é uma escola, mas ela é um grande hospital. E ninguém reencarna aqui, a não ser alguns poucos espíritos missionários que não sejam vulneráveis às doenças mais variadas, que vão resultando naturalmente em dor, limitações, sofrimento e muitas vezes a morte. E nós também nos lembramos que se existem tantas doenças, umas mais conhecidas do que outras, por exemplo, há uma epidemia de diabetes na humanidade. Ninguém sabe de onde vem.
há uma epidemia de hipertensão arterial sistêmica, não é? Que também ninguém sabe de onde vem. Nós conhecemos algumas coisas sobre quase todas as doenças, mas a origem propriamente nós não conhecemos. Por quê? Porque a origem de tudo está no mundo espiritual, está na realidade espiritual do ser humano. E nesta realidade, as ressonâncias nucleares, as tomografias, o ultrassom, o exame de PET scan, como nós chamamos, tudo isso observa a realidade material do corpo físico, mas não alcança 1 milímetro da realidade do perispírito, onde está tudo marcado. O que é esse tudo marcado? Todas as consequências das nossas experiências sadias e das nossas experiências, escolhas equivocadas, doentias, relacionadas aos nossos vícios humanos. Leia-se: orgulho, ambição, egoísmo e vaidade. E as outras que, claro, derivam-se disto. De tal maneira que nós temos epidemia de depressão. Depressão é um problema de saúde pública de qualquer país do mundo. E é justo a depressão que nós lembramos no setembro, chamado Setembro de Alerta, que é o Setembro Amarelo, porque o que mais se relaciona com o suicídio é a depressão. 2/3 das pessoas que cometeram suicídio eram deprimidas. Muitas delas, a maioria sem tratamento. E mesmo aquelas que estavam usando os antidepressivos, dependendo da evolução do controle médico, acabaram cometendo suicídio. Para cada suicídio, nós temos um a cada 40 segundos no mundo. Isso é uma pandemia de suicídio, fruto da pandemia de depressão. E eu poderia, como médico, e também, claro, como estudioso da doutrina espírita, aprendiz, como nós todos, não é? Que tudo isto decorre das nossas imperfeições. Tudo isto decorre, dito de uma outra maneira, da falta de amor. Então, quando Jesus, no Evangelho, que traduz todos os ensinamentos dele, seja o Evangelho de Mateus, Marcos, Lucas ou João, quando Jesus deixou lições extraordinárias, né? Quantas vezes ele falou sobre o amor? Ele não deixou claro como que uma sugestão assim estelar: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Não é um amor humano apenas convencional. Ele não diz amai-vos uns aos outros. Ele diz, mas ele continua a frase, como eu vos amei. Então, existem inúmeras questões aí, e vale lembrar quantas vezes Jesus preconizou, pregou, não é? Trouxe para os 12 apóstolos, os 72 discípulos, os 500 da Galileia, como está num capítulo com este nome, no livro Boa Nova, de Humberto de Campos também, que é mais um livro astro, a ideia do sentimento fundamental, a ideia da essência do universo. Porque amor, além de que todas as religiões monoteístas, todas as religiões politeístas pregam o amor. Nós é que nos equivocamos. Nós é que muitas vezes nos atrapalhamos na história humana. Nós é que humanizamos o pensamento religioso de origem
em todas as religiões que foram sendo sucessivamente plantadas na humanidade. E misturamos as coisas, não é? Nós contaminamos o pensamento original, de tal maneira que as guerras, algumas vieram em nome de Deus, em nome de Jesus, o que é uma coisa completamente distante da verdade. O que denota isso? A nossa primitividade, a nossa ignorância e a nossa rebeldia, no sentido de termos nas mãos as lições maravilhosas dos grandes espíritos, eu diria missionários da verdade, e nós maculamos, nós modificamos, e muitas vezes mentes perversas fizeram isto por causa de ambições pessoais, de poder, de mando e outras coisas, né? Então, eu também lembraria, como está ali, quem somos nós? Nós temos que fixar o bem, nós temos que procurar esquecer o mal e, ao mesmo tempo, trabalharmos cada vez mais tudo que se refira ao bem para a humanidade. Mas nós não podemos ser infantis, nós não podemos ser cegos, nós não podemos deixar de reconhecer através do autoconhecimento, não é análise apenas do que sempre existiu na história humana, do que existe hoje quando nós olhamos para fora. Isso é importantíssimo para que a gente tenha uma ideia de quem nós somos. Mas uma outra questão é a ideia de que nós temos que trabalhar o conhecimento de nós mesmos, individualmente falando, o autoconhecimento. Vamos dizer, o uso da nossa sensibilidade para nós não ficarmos de dedo em riste apontando os erros e as limitações alheias. Nós precisamos cuidar de nós mesmos, de tal maneira que grande parte deste cuidado, deste autocuidado, ele vem do autoconhecimento, para que a gente dedique as nossas horas, as nossas energias, a sabermos quem de fato nós somos. O que nós estamos fazendo a cada dia? Porque uma coisa é um discurso bonito, numa igreja, num templo, numa sinagoga ou num centro espírita, qualquer, não é? Outra coisa é o dia a dia, é quem nós somos no lar, no ambiente comum de trabalho, não é? Então, nós precisamos trabalhar isso, porque esse amor, que é uma conquista do espírito imortal, ele não nos virá como uma bênção sagrada dos céus, das potestades divinas, dos Cristos do universo, a exemplo do Divino Mestre Jesus. Sim, vem deles, mas não vem no sentido, olha, recebam essa bênção e agora vocês são mais amorosos. Não é assim o processo. Eles nos trazem tudo o que podem de esclarecimento e de motivação, mas fica por conta de qualquer um de nós. Ninguém vai fazer a evolução que nos compete no nosso lugar. Cada um vai cuidando de si, mas ajudando os demais, agindo fraternalmente. Mas isso é uma coisa, não é? As bênçãos sagradas do mundo maior nos ajudam sempre. Já tentaram fazer por nós coisas maravilhosas que muitos aproveitaram. Mas nós que aqui ainda estamos, somos os retardatários. Vivemos uma estagnação há muito tempo. E por isso ainda vivemos aqui, no grande hospital. Por que no grande hospital? Porque até hoje, né, muitos milênios depois da criação desse mundo,
depois de uma longa jornada na primitividade, outra tão longa quanto na condição ainda atual de provas e expiações, nós ainda somos muito cheios de vícios. E os vícios morais são aqueles que nos fazem agir de maneira contrária às leis de Deus. Orgulho, ambição, egoísmo, vaidade, tudo isso pesa e gera cegueira espiritual. E cegos espirituais, nós não olhamos para nós. Se nós não olhamos para nós, nós não avançamos. Por quê? Porque nós não mudamos. Nós não reconhecemos, de costume, as nossas deficiências, as nossas anomalias, as nossas faltas. E aí, aquilo que a espiritualidade chama de reforma íntima, de educação dos sentimentos, isso vai tardando. E o tempo já passou em grande escala, que nós já estamos numa fase de transição, esperando pela geração nova, esclarecida, nobre, amorosa, mas lembrando de que há aquele conjunto que, não tendo aproveitado todas as épocas da história humana para fazerem o aperfeiçoamento necessário, terão que partir. É o joio que cresceu junto do trigo que não poderá permanecer. De tal maneira que, quando no capítulo 18 do livro A Gênese, Allan Kardec trabalha com alguns espíritos franceses ligados à codificação, e nós vamos ver, o nome do capítulo é A Geração Nova. Na verdade, o capítulo é mesmo Os Tempos São Chegados. A Geração Nova é uma mensagem de François Arago, que era físico, matemático, astrônomo e havia sido primeiro-ministro da França. Ele desencarna em 1853 e poucos anos depois era um dos espíritos da codificação. E é nesse capítulo que ele diz, olha, a geração nova vem e boa parte da atual, aqueles obstinados no mal, aqueles indiferentes ao bem, indiferentes a tudo que Jesus e os seus enviados tentaram como que promover na Terra para o melhor adiantamento dos indivíduos e das coletividades, e trabalharam tudo em contrário, terão que ir embora. Para onde? Para um mundo que possivelmente será tão primitivo como a Terra já foi um dia, por uma questão de ressonância psíquica, por uma questão de adequação, porque não nos iludamos, nós não veremos o grande avanço da humanidade enquanto uma espécie de joio permanecer no planeta. Não bastarão todos os esforços já empreendidos pelo alto, inclusive com a vinda do Divino Mestre há 2000 anos, a essência puríssima dos favores divinos por nós. Apesar da sua vinda, grande parte da humanidade não o reconheceu, não o valoriza até hoje, pode até conhecer os versículos dos evangelhos, dos evangelistas, podem conhecer as cartas de Paulo, podem conhecer o Apocalipse de João, portanto, o Novo Testamento inteiro, mas, na verdade, no íntimo trabalham contra isso tudo, desejando prevalecer as coisas do seu interesse pessoal e não os do interesse da comunidade grande do planeta Terra. Então, a espiritualidade diz, os que não tiverem amor, na verdade, terão que partir. Então, nós não viveremos
vamos dizer, a recuperação ampla da sociedade na Terra com a presença do joio pertinaz, do joio cristalizado. Se a gente pensar bem, meus amigos, nós estamos falando de muitos espíritos que são espíritos muito rebeldes, espíritos da escória de Sírios, que foi mandada para Capela, quando Capela era um mundo de provas e expiações. Tanto quanto a escória de Sírios com Capela, que foi enviada para a Terra e permanece aqui sem quase que nenhum adiantamento. E, pelo contrário, se opondo ao trabalho de Jesus pelo contexto mais amplo da humanidade. Então, o que acontece? Nós não vamos vencer a corrupção. Será que eu me enganei de mundo? Nós não vamos vencer tantas doenças, a dependência química, o alcoolismo. O alcoolismo tem a ver com fraquezas humanas, tem a ver com vícios e dependência química, como o uso de outras drogas ilícitas, tão típicas de qualquer lugar do mundo, né? Então, nós não vamos conseguir, porque por trás da dependência existe, vamos dizer assim, os grupos que promovem a droga, não é? Os traficantes de drogas, o comércio entre elas, não é? Que envolve governo, que envolve pessoas consideradas poderosas na sociedade por causa do poder político, envolve milícias, envolve policiais, envolve interesses escusos de boa parte da humanidade. Então, né, nós temos uma ideia. A educação poderá mudar isto no futuro? Poderá, mas ela já tem tentado. E para que a evolução possa ser acelerada, leiam de novo o capítulo 18 da Gênese. E aí vocês vão ver que o joio que permanece reiteradamente com propostas equivocadas, e eu diria perversas para a humanidade, este joio terá que partir. E eu diria para rudes degredos reeducativos a que fazem jus. Por eles necessitarão disto. Como aqueles que foram embora de Sírios aproveitaram e evoluíram em Capela. Tanto quanto aqueles que vieram de Capela, muitos já evoluíram na Terra e já não voltam mais aqui. Mas nós somos os retardatários. E o que preocupa? Que nós ainda, numa grande parte, ainda não nos deixamos como que sensibilizar pelos apelos para as conquistas das virtudes. Então, o amor, na verdade, que é uma palavra linda, lembrando que o amor divino é a essência, é a substância essencial do universo. Claro que nós aqui relativizamos, estamos falando de um amor que é um amor mais próximo da nossa condição, né? Mas amor é tudo. Ninguém é feliz sem ele. Não é ele no sentido de nós recebermos do amor alheio. É o contrário. É nós compreendermos que não há nada de mais importante, como diz um espírito amigo, do que o amar e o servir. Por isso aquela ideia, a felicidade de servir, o amor ao outro, não é o amor para que sejamos felizes por causa do que nós recebemos. É a felicidade de desenvolvermos as virtudes que significam a vida do ser humano que presta atenção na realidade toda
e procura amar e servir. Então, em medicina hoje, nós trabalhamos a oração intercessória, que é gesto de amor e de fraternidade. Nós trabalhamos a oração, nós trabalhamos a gratidão, nós trabalhamos a empatia, a compaixão, a bondade, a solidariedade, a caridade desinteressada. Enquanto nós não observarmos isto no nosso íntimo, nós estamos distantes da felicidade. Porque, convenhamos, meus amigos, evoluir em conhecimento do que vem dos livros, do que vem das escolas, do que vem dos bancos nas universidades, tudo isso é importantíssimo. Nós temos que viver evoluindo em duas grandes asas. A asa da ciência universal, mas a outra asa é ainda mais importante, que é a asa, vamos dizer, da bondade e do amor. Senão, o grande pássaro, hoje pequeno, mas o grande pássaro do futuro não conseguirá voar. E nós somos pássaros engaiolados, prisioneiros da ignorância e do mal. De tal maneira que amor também é libertação. Amor é a conquista das virtudes, porque são elas as expressões desse amor. Pois bem, sigamos um pouquinho. Todos os filhos de Deus, em qualquer lugar do universo, como dizíamos há pouco, devem progredir em ciência universal e amor. Posso brincar? Alguém pode dizer, mas eu detesto matemática. Física, então, nem pensar. Tudo bem, ninguém é obrigado a estudar isso agora. Mas pode se preparar. Pode ser daqui a 5.000 anos. Não é? Ou já tem estudado. Por quê? Porque a física é como a mãe das ciências. Então, ciência universal, para eu entender a vida divina, para eu estar mais integrado ao universo, eu preciso conhecer leis que hoje eu ainda não fui buscar conhecer. Não é? Então, isso é ciência universal. Mas é muito além disso, porque nós na Terra, pelas nossas imperfeições e pelas nossas limitações, nós não conseguimos depreender do grande todo. A astronomia, astrofísica, cosmologia já nos ajuda a entendermos melhor o grande cenário da vida universal, da vida divina. Mas ainda é muito pouco. Por quê? Eu penso num buraco negro. Penso. O que se sabe? Temos 80 anos de estudo a respeito. Tem a ver com questões lindas, né? Mas o que existe dentro de um buraco negro, e tudo indica que em cada galáxia, inclusive na Via Láctea, há um buraco negro. O que tem do outro lado, nós vamos precisar de outra física para podermos descrever, porque nunca nós até hoje podíamos compreender uma estrutura colossal que encurva os raios luminosos das estrelas. Então, tudo isso significa que vem aí muito tempo em busca do conhecimento, de um conhecimento tanto para o microcosmos, como de um conhecimento para o macrocosmos, e tem a ver com as questões tanto da ciência, que já se adiantou um pouco na Terra, como tudo que nós teremos aqui mesmo no grande futuro que nos espera. E o amor? Quando nós colocamos assim, meus amigos, eu queria lembrar que quando nós desencarnamos e as pessoas, não é, acordam, despertam depois de um período maior ou menor de adaptação e se dão conta de quem são, se dão conta da imortalidade que a vida seguiu, não é? Morreu o corpo,
desvencilhamos-nos dele, mas a gente olha, tem outro corpo, que é o perispírito, e nós nos vemos em situações lamentáveis. Olhamos para o grande universo, nos deparamos com uma realidade observada com outros olhos. E esses olhos são escrutinadores. Eles detectam algo que nós nem sonhávamos. E de uma maneira espontânea e natural. Nós olhamos e vemos os outros desencarnados em situações piores, semelhantes, ou situações maravilhosas nas esferas superiores. E aí nós vamos fazendo rapidamente um inventário do que nós experimentamos na última existência, e há um sentimento típico, um sentimento que é o que mais se viu e se vê no mundo espiritual. E os espíritos descreveram isso, que é o arrependimento. Para vocês terem uma ideia, qual é a frase mais ouvida por bons espíritos, espíritos de condições medianas? Se eu soubesse. O espiritismo, de tal maneira, ele veio para que nós soubéssemos antes de desencarnarmos. Soubéssemos o quê? Quem somos. Porque nós acreditamos que somos quem nós não somos. Nós somos iludidos sobre a verdade, sobre nós mesmos. Por quê? Porque nós não nos analisamos, nós não prestamos atenção no nosso dia a dia, nós não valorizamos as nossas faltas, nós não reconhecemos as nossas precariedades, os nossos erros. Quando a gente falava de ciência, de educação, de cultura, são como que patrimônio do espírito, mas nós nos lembramos que tudo isto é evolução em horizontalidade. E se nós queremos nos elevar de verdade, se nós queremos a evolução no sentido da verticalidade, que é aquela que nos conduz passo a passo, etapa por etapa, degrau por degrau, a uma ascensão para a felicidade que nos aguarda, nós temos que amar, nós temos que trabalhar as virtudes que ainda tipicamente nos faltam. Então, quando nós analisamos isso tudo, é importante sermos capazes de trabalhar, porque de tanto arrependimento, de tanto que a espiritualidade maior, como que com toda uma compaixão por nós, eles disseram, olha, vamos agir a favor dessa gente toda que vem para cá e sofre, sofre, sofre. E muitas vezes, em vez de viver num umbral médio ou num umbral superior, como o nosso lar, desencarna e desce. Desce para um umbral inferior, onde André Luiz esteve, mas nós também temos. Por isso que conhecer a Terra é importantíssimo. Nós temos as zonas de trevas, nós temos as zonas abissais. Um tema para nós vermos mais adiante chama-se mais ou menos assim: a realidade espiritual de um mundo de provas e expiações. Porque se nós não conhecemos bem quem somos, muito menos nós conhecemos a realidade do outro lado, que, claro, se consorcia e se reflete no ir e vir das muitas reencarnações, nas dificuldades, nas guerras, nos conflitos, nas circunstâncias mais difíceis e nos dramas familiares e nas doenças.
Tudo isso vem de onde? Do nosso desamor, que é, em parte, também a antítese do que Jesus e do que os grandes espíritos tentaram como que nos ensinar. Então, a gente lembra, quando nós nos arrependemos no mundo espiritual, o espiritismo veio porque de tanto eles nos verem arrependidos, eles trouxeram o Consolador, que Jesus já prometera há 2000 anos, para que nós, conhecendo a realidade via doutrina espírita, que nós tratássemos de nos recuperar, de nos transformarmos, de nos melhorarmos durante a presente encarnação. Porque depois a gente se arrepende e vai ter que viver as outras etapas. Lembrando, é outro tema para o futuro. O arrependimento, quando nós contrariamos as leis de Deus, o arrependimento é a primeira etapa. Se você não se arrepende de um mal praticado contra terceiros, você não prospera. Você vive uma estagnação que pode durar milênios, dependendo do que foi feito, dependendo da abrangência, da extensão do mal praticado, né? Então, depois do arrependimento, vem a expiação. A expiação é a doença, é o sofrimento, é o trauma, é o acidente, né? E uma série de expressões que significam a dor humana, né? Só que sofrimento expiatório não paga dívida. Quem quita ou paga prestações, uma dívida qualquer, é o trabalho, é o amar e o servir e o amar, a bem do próximo, né? Então, é a terceira etapa. E a última do processo do encadeamento evolutivo é, por exemplo, eu escolhi, dentre duas possibilidades, a pior, me comprometi, pratiquei o mal contra os meus irmãos, né, diante de um determinado cenário à minha frente. Na quarta etapa, eu vou viver esse cenário de novo. Só que a prova é o quê? Eu agora preciso escolher melhor. Eu não posso fazer a mesma escolha. Até posso. Mas se eu escolher de praticar o mal de novo, o que vai acontecer? Eu vou gerar sofrimento alheio. E mais adiante, vou ter que viver todo um novo ciclo novamente. E vou perder anos, décadas, séculos ou milênios. Aonde? Na Terra, talvez. Mas talvez eu tenha que ser levado para viver essas coisas num outro lugar. Não é? Nós não sabemos. Então, vale a pena nós nos lembrarmos do arrependimento à reparação. Lembrando que a felicidade não é deste mundo, mas a sua conquista por cada um de nós se baseia neste mundo, começando agora no amar e no servir. E há uma expressão que eu acho que vale a pena nós guardarmos, que é de Emmanuel, quando ele diz, numa das suas mensagens, naquela série extraordinária, que era de 4 livros e agora com Ceifa de Luz se completa como um grupo de 5, né? Caminho, Verdade e Vida, Fonte Viva, Vinha de Luz, não é? E Pão Nosso, e agora Ceifa de Luz. Somos devedores da multidão. Vejam que coisa linda, meus amigos. Se o Cristo divino, na sua grandeza própria de um espírito crístico, estando conosco, o que mais fez foi procurar encontrar as multidões, as turbas, para pregar, vamos dizer, sobre a vida no reino de Deus. Se ele buscou as multidões da Judéia, da Galileia, de Cafarnaum, do Tiberíades, no sentido de curar os cegos, os leprosos,
mostrando como é que nós podemos ajudar os outros e exercendo sobre o amor fraternal, não é? Se ele trabalhou com as multidões, não é? Emmanuel nos lembra isso. Se Jesus não devia, nunca deveu nada a ninguém, porque Jesus evolui em linha reta. Jesus, não vamos entrar neste particular, mas esse é um tema, não é? Jesus, o médico divino. Nós podemos enveredar e aprofundar algumas questões sobre a sua natureza, inclusive. Mas se o Cristo veio à Terra sem dever nada a ninguém do universo, muito menos daqui, e ele procurou a multidão, isso é um exemplo para nós, meus amigos, no sentido de procuremos a multidão. Quando eu digo multidão, a exemplo da palavra, pode ser o cônjuge, pode ser aquele que estabelece conosco um par afetivo, podem ser os nossos pais, os nossos avós, irmãos, tios, crianças, filhos, sobrinhos. Não é? A ideia da constelação familiar, incluindo os desencarnados, que talvez tenhamos perdido inúmeros momentos valiosíssimos para estarmos como que prestando qualquer auxílio, num convite até da consanguinidade, da parentela física, que nós desprezamos por egoísmo, por pensarmos somente em nós mesmos, abandonando oportunidades de abraços, de companheirismo, de solidariedade, de encontro, de olhos nos olhos. Então, quando Emmanuel nos diz somos devedores da multidão, vejam, outro exemplo lindo. Se Emmanuel diz isso, com a sua sabedoria, prestemos atenção e sigamos um pouquinho mais. Muito bem. Sérgio, a ideia... Sérgio, Pois não. Ô, meu amigo, nós já temos aqui quase umas 10 perguntas. Como eu sei que você não está vendo na tela, porque você está com PowerPoint, eu posso colocar algumas perguntas aqui. Nós já estamos com quase 58 minutos. Pode ser colocado ou você quer terminar essa família aí para a gente fechar? Esse slide, aí eu tiro essa tela para poder olhar as perguntas também com os amigos. Então, maravilha, só para completar, e eu vou brincar, eu gosto de brincar, né? Eu devo ter visto uma meia dúzia de slides, são 59. Ou seja, talvez num outro momento a gente possa, se conveniente, desdobrar isso um pouquinho mais. Mas a ideia que nós não podemos olvidar, a felicidade de servir a família, parentela corporal, parentela espiritual, a integração das duas, a ideia, vamos dizer, do sentido de família para a grande família universal. Então, lembrarmos da sociedade em geral, a ideia do mundo. Porque há uma questão na física moderna que se chama entrelaçamento quântico. Um dia nós poderíamos ver o tema física moderna e espiritualidade. Fica para o futuro. Mas a ideia de que todo o bem que você pratica na rua, no ambiente de trabalho, junto de um familiar qualquer, né? Junto de quem quer que seja, talvez alguém que você tenha se deparado e nunca tenha visto antes, mas você o ajudou de algum modo, e agora no Setembro Amarelo, alguém num banco de uma praça que você sentou ao lado e ele começou a te trazer a história triste dele, e você escutá-lo pode ser o caminho para uma melhora dele e a um não suicídio. Ou seja, nós temos que estar atentos, as oportunidades virão. Ao universo, tudo se entrelaça. E é uma coisa linda, é uma lei. Toda vez que você faz o bem a alguém, a uma pessoa, mesmo que dentro de casa, o mundo progride.
Mas a mesma lei também nos ensina que toda vez que eu ajo criminosamente, contrariando as leis de Deus, não há retrogradação na lei de Deus, mas eu me comprometo. Se eu me comprometo, o meu perispírito fica mais pesado, mais denso. Eu vou para baixo, atraído pela gravidade. E a humanidade, um pouquinho, vai junto comigo para baixo. Mas isso é tema para nós vermos num outro momento. Olha só, o que eu ia comentar agora: mecânica quântica, teoria da relatividade, curvas espaço-tempo, entrelaçamento quântico, colapso da função de onda, revolução científica moderna, pensamentos e sentimentos na realidade quântica e a visão moderna do amor como substância divina do universo. Então, meus amigos, eu vou pedir licença e eu vou deixar de apresentar os slides para poder como que vê-los melhor agora, né? E observar as perguntas. Então, meus amigos, estou à disposição para seguirmos conversando através das questões em si. Meu amigo, muito, mas muito obrigado. E aí, como você disse que tem bastantes slides, a gente já vai começar a programar futuros programas. Isso para a gente assim é uma verdadeira avenida com 5 idas e vindas, né? Mas como nós falamos, nós estamos aqui já com as 7 perguntas, mais ou menos. Deixa eu ver aqui, chegando mais. Deixa eu ver qual foi a primeira para colocar. Pronto. É da nossa querida Judite de Souza, aqui do Alecrim, um bairro. A Terra é um educandário, um hospital, uma prisão preventiva. Tudo isso pode ser, é uma pergunta. Porque quase toda a população tem como um parque de diversão. Aí tem uma outra pergunta, né? É a pergunta da Judite, né? É isso. Se eu entendi, né, realmente boa parte da população ignora a realidade. E a ignorância traz o atraso, a estagnação. Não é? Se nós não compreendermos, aos pouquinhos que seja, o sentido da vida, por isso nós começávamos conversando sobre que mundo é esse, quem somos nós. Então, o Espiritismo nos ajuda. Claro que todas as religiões procuraram nos ajudar, mas nós fomos desprezando, deixando de lado, nos deixando levar pelas ilusões do mundo até hoje. Não é verdade? Eu vou usar uma reflexão em tempos de pandemia. Nós estamos como que vivendo um drama coletivo que tem raízes na história nossa, pelos erros antigos, como todas as epidemias da história têm a ver também. Não é? Nós estamos tendo um exemplo de motivo para sermos solidários, para sermos compreensivos, para sermos humildes, reconhecendo todo o trabalho dos colegas no âmbito da saúde pública, os gestores da saúde, tanto a nível da OMS, Organização Mundial da Saúde, ministérios da saúde e infectologistas, epidemiologistas, sanitaristas do mundo inteiro, não é? No dia a dia, com meios de informações, televisões, canais de todo tipo, internet, sites, revelando o que é melhor para a saúde alheia, para a saúde das famílias, dos indivíduos, das comunidades, e as pessoas não respeitam isso, não é? Respeitamos durante um período, mas agora as pessoas não usam máscara, que é uma coisa simples, não lavam as mãos, não se privam de certas alegrias mundanas. Todos gostamos, não é? De passear, de irmos para a natureza e fazermos o que nós vínhamos fazendo. Mas agora não é hora disso. Se durante toda esta preocupação mundial
Quer dizer, nós tivemos a gripe espanhola quando não havia telefone celular, quando não havia televisão, quando não havia satélite, quando não havia muito menos um notebook, um computador. Então, as informações, elas não capilarizavam no mundo. Boa noite, meus irmãos. Nós estamos com um probleminha com o nosso querido Sérgio. Vamos verificar o que é que ocorreu, ver se ele volta em seguida. Tivemos aqui um pane na nossa web rádio. Pedimos desculpa, mas vamos ver se ele consegue voltar para terminar o estudo que está fazendo conosco, né? O nosso irmão Sérgio Thyssen, que está fazendo esse trabalho da neurobiologia do amor, a virtude essencial, e esperamos que ele possa voltar. Liga aqui para o Sérgio, ver que ele caiu a linha. E enquanto ele não chega, inclusive a nossa Sandra... Nenê, vem aqui, Nenê. A nossa Sandra Paixão, né? Gostaria na próxima oportunidade de o Sérgio falasse sobre o autismo na visão espírita. Verifica aqui se não ficou bloqueado, alguma coisa assim, por favor. E nós queremos aí já passar para a possibilidade. Pede a ele para ver. Liga, dá uma ligadinha. A nossa assistente aqui está ligando para o Sérgio para ver o que foi que houve, certo? Mas nós queremos, enquanto ele vem, já fazer aqui, que hoje nós tivemos o nosso irmão Sérgio, estamos tendo, né? E que a Web Rádio Estação da Luz também está fazendo a divulgação do Seminário Espírita, o 12º Seminário Espírita do Grupo Caritativo São Francisco de Assis, que ele vai falar sobre as doenças silenciosas da alma, tipo depressão, suicídio, ansiedade, obsessão, pânico, né? Perda de pessoas, de entes queridos. Isso vai ocorrer, esse seminário vai ocorrer do dia 26/9, das 8 às 13 horas, lógico, via salas virtuais, com a nossa irmã Sandra Borba, aqui de Natal, a nossa irmã Elizabeth Diniz, aqui também de Natal, Marcelo Shoa, de São Paulo, e Frederico Menezes, de Pernambuco. Vai ser transmitido pela Rádio Portal de Luz e também pela Estação da Luz, pelo YouTube, na Portal de Luz, e pelo Facebook, na Estação da Luz. Apoio da Federação Espírita do Rio Grande do Norte. E maiores informações... Voltei. Tivemos aí um probleminha, mas voltamos, graças a Deus, meu amigo. Desculpa, a tecnologia é danada. Mas tem uma amiga, deve ser uma amiga sua, Sandra Paixão, né? Ela pede assim, né, que na próxima oportunidade que o Dr. Sérgio fale sobre o autismo na visão espírita. Então vai ser o nosso próximo encontro. Dona Sandra, aqui um pedido seu é uma ordem, certo, minha amiga? Mas o senhor estava falando justamente sobre a pergunta que acho que é Judite, se não me falha a velha memória, fez sobre... Sim. Seguindo, eu me lembro, seguindo com a reflexão, né, isso tudo denota o quanto o nosso mundo é atrasado, o quanto nós ainda somos insensíveis, indiferentes, o quanto nós buscamos, como ela colocou, a ideia de só valorizarmos, não é só, mas muito ainda, né? O que dá para nós prazer, satisfação, um nível de alegria, de contentamento, com coisinhas simples, mas que se nós não aliamos às questões das necessidades da sociedade, se nós não temos uma visão espiritual do todo, nós vamos, com muito mais facilidade, nos deixarmos levar pelo egoísmo, pela ambição, pela ilusão
não é? Então, se nós estamos, isso é um teste também para nós todos, não é? Diante de apelos nacionais e internacionais no campo da saúde pública, né? A bem do todo, né? Para que tenhamos um número menor de gente sofrendo, de hospitais cheios de casos e de milhares de pessoas desencarnando pela transmissibilidade elevada do vírus, não é? Se nós ainda não conseguimos olhar para o lado, não conseguimos ter um mínimo de solidariedade no sentido de, não, eu vou ficar quietinho, né? Eu vou fazer o que eu posso, e posso muito. Muitas vezes você quer sair correndo para a rua, para a praia, para situações interessantes de lazer, né? Mas de caráter público, barzinhos, restaurantes e convivência social sem os devidos cuidados, esquecendo que se eu faço isso, não foi por falta de informação, é uma espécie de uma rebeldia, é uma espécie de uma insensibilidade, uma desfaçatez, uma indiferença. E isto vem, vamos dizer, da nossa miséria, da nossa indigência moral e espiritual. Então, é uma reflexão para nós. Uma coisa é eu fazer algo errado porque eu não tive a orientação adequada, né? Outra coisa é o noticiário repetindo aquilo e, como ela disse, a Judite, e eu pensando que é hora de me divertir. Não é hora disso. É hora de encontrar os familiares, é hora de, assim, ressignificar as relações humanas, é hora de brincar com as crianças, de fazer leituras, culto do Evangelho, atividades. Nós não reclamávamos que não tínhamos tempo para lermos os livros espíritas. Olha quanto tempo. Claro que não para todos, porque há muitos que precisam sair para a luta pela sobrevivência, pela subsistência, suas e dos seus familiares. Mas aí é algo diferente. Mas existem muitos outros que estão desprezando como que as sugestões que são a nosso a favor da vida, aliás. Temos aqui uma outra pergunta, Sérgio, muito interessante, que é também de um Sérgio, Sérgio de Pium. O mal está somente no DNA do espírito da Terra, mas acho que na biologia do corpo terráqueo também interfere nesse mal? Mas a biologia do corpo terráqueo também interfere nesse mal ou está somente no DNA do espírito, só no espírito mesmo? Eu não entendi bem o que ele colocou. Acho que não é o DNA do espírito, não. Olha só, para resumir, né, dada a hora, a genética é um conjunto, é uma ciência que estuda tudo que existe na natureza. Existe a genética para as plantas, para os vegetais, para os animais e para o homem, o ser humano, né? Então, o que prevalece é o espírito. Se é dos animais ou dos vegetais, é o princípio espiritual. Vamos pensar só no ser humano. Espírito, de tal maneira que tudo que importa é do espírito, está no espírito. Se nós vamos reencarnar e tomar um corpo novo, né, o que o corpo vai experimentar, o que o corpo vai mostrar quanto, desde a cor dos olhos e dos cabelos, até possíveis como que doenças genéticas, tudo vem do espírito. Então, nunca pensemos que a culpa ou a origem é a genética. A genética é como um vagão
que segue o que a locomotiva fizer. Quem é a locomotiva? É o espírito imortal. E os vagões são as estruturas do corpo que seguem as diretrizes da locomotiva. Então, se o meu problema é espiritual e é sério, eu posso ter um transtorno genético. Então, nunca responsabilizemos a genética, porque a genética é secundária. Quem é o primário? É o espírito imortal. Muito bem. Temos outra pergunta aqui. Não, sim, é Sérgio, você. Sérgio, o joio, pensei que era os outros de novo. Sérgio, o joio do trigo, do conhecimento e da tecnologia mal usados ainda vai nos deter aqui? Como sair desses círculos? Guto de Açu. Açu é uma cidade aqui do Rio Grande do Norte. Olha, para sairmos desta estagnação espiritual e dessa ignorância sobre os mecanismos, as leis, sobre uma visão espiritual da vida, é o estudo. É o estudo da filosofia, é o estudo das crenças, é o estudo espírita. Porque se nós pensarmos bem, né, Jesus, há 2000 anos, nos esclarecendo, ele disse: olha, eu já ensinei muita coisa, mas virá aquele que vos ensinará tudo que eu não pude conversar com vocês agora. E é necessário que isso venha, para que nós possamos, então, a par de tudo que ele nos deixou, nós conhecermos mais, interpretando melhor também o que ele havia dito, para acelerarmos o processo e a marcha evolutivas. Então, o que acontece? Nós precisamos do Espiritismo. Nós podemos ir por outras correntes de fé, podemos ir muito bem, mas se existe algo que pode favorecer o grande conjunto da humanidade, é o Consolador. Por quê? Olha a origem dele. De onde vem o Consolador? Vem, não é porque ele é o guia e modelo, porque ele é o Cristo. Só para vocês terem uma ideia, uma lembrança de um livro astro, já citado. No livro A Caminho da Luz, Emmanuel nos ensina que quando há 4,5 bilhões de anos, ele esteve agora, ontem, há 2000, mas 4,5 bilhões de anos, na cosmologia, a Terra ainda era uma peça vinda do Big Bang, ainda fumegante, algo incandescente. Naquela altura, Jesus recebe de Deus a outorga divina. Olha, esse mundo é para você cuidar. E ele fez tudo. Quando há 4,5 bilhões de anos Deus oferece a Jesus a terra, Jesus já era crístico. Ou seja, nós estamos ainda, não é, caminhando devagar para conhecermos a grande realidade. Né? Então, o que nós precisamos? Do Cristo. Como é que nós vamos ter Jesus conosco? Doutrina espírita. Mas não é doutrina espírita lendo 2 ou 3 livros, assistindo meia dúzia de palestras ou lives. Nós temos que nos enfronhar. E não é pelo conhecimento intelectual, nos abastecendo de cultura espírita. Isso é bom e é fundamental, mas não é tudo. O que é mais perto do tudo? Nós interiorizarmos as lições de Jesus. Jesus diz, olha, faze assim, não faze de outro modo. E nós vamos contrariar Jesus? Vai resultar em quê? Amarguras, doenças, sofrimento, dor e morte. Temos aqui uma outra pergunta que chegou, de Tito das Rocas. Nos últimos 6.000
anos, creio, não tivemos, nos últimos 6 anos, não tivemos um momento de paz. Mas o amor de Maria de Nazaré, de Paulo de Tarso, Francisco de Assis, Lutero e Kardec e outros fez e faz a diferença em nome do amor. É isso? Pergunta Tito das Rocas, né? Olha, como a nossa irmã ou irmão, todos os grandes missionários, antes de Jesus, com ele e depois dele, são missionários da verdade, não é? Reencarnaram, inúmeros deles na nossa história, são conhecidos da história, mas aí eu pergunto para vocês, quem é que está se espelhando nos grandes missionários, não só na vida que eles tiveram na Terra, de sacrifício por nós, para nos mostrarem o caminho reto da evolução, né? Mas não só quem procurou como que considerar o esforço deles todos, mas procurar, ao longo de todo o período, né, histórico, realmente colocar em si os ensinamentos que eles nos deram. Nós temos ali naquele quadro ali atrás, né, a figura linda de Francisco. Entende? Ele é a reencarnação de João Evangelista, que por sua vez era o profeta Daniel. O mesmo espírito, o irmão Sol, ao lado da irmã Lua, né? Clara de Assis. Quantos espíritos maravilhosos! E ele era, como João, o chamado discípulo amado. O discípulo amado volta como Francisco de Assis. E por que eu não vou valorizar tudo isto das suas mensagens extraordinárias no sentido da conquista das virtudes? E eu ajo rebelde, teimosamente, desprezando as oportunidades reencarnatórias e deixando tudo isso de lado para viver aquilo que eu ia entendendo como sendo o mais desejável ou o mais certo. Sabe o que é isto? É a cegueira do orgulho. Então, enquanto eu tiver um orgulho tão dominante na humanidade, eu vou viver todas as consequências. E isso significa agirmos criminosamente em diversas situações na vida humana, nos comprometendo cada vez mais e deixando de lado os mecanismos que Jesus nos vem trazendo para que nós acelerássemos o processo de recuperação, de redenção, de regeneração de nós mesmos individualmente. Sérgio, você falou do quadro e a Cristina da Candelária, ela já tinha uma pergunta aqui. Ela, desculpa, amigo, mas quem pintou esse quadro de Francisco de Assis? Lindo demais. Ela deve estar falando do quadro que está aí por trás de você. E ela já faz uma referência a esse quadro do nosso querido Assis, né? Quando você visita a cidade de Assis, na região da Úmbria, você entra numa determinada igreja, capela, só que ela é grande, né? É tipo um monastério, né? Você vai ver um outro quadro de Giotto. Giotto é um pintor italiano. E o quadro de Francisco mais conhecido é dele. E está lá. Eu estive lá mais de uma vez, fixado numa daquelas paredes. Quando Assis teve o terremoto, aquela estrutura foi abalada, enfim, as obras foram preservadas. Este quadro é um quadro mediúnico de Giotto.
Giotto volta, não é tanto tempo depois, séculos depois, e ele retrata Francisco daquela forma. Muito bem, é o nosso querido Giotto. Aí tem o nome e sobrenome é ele, Giotto de do Bondone. grande. Muito bem, vamos lá. Aqui, sim, tem uma pergunta do João, aqui do Centro Natal. Você, como médico, no seu trabalho, faz essa ligação entre a matéria e o espírito? Quais as reações, resoluções, soluções dos pacientes e sua? Caso, lógico, você faça, e com certeza deve fazer essa relação entre matéria e espírito, né? Já que você é médico cardiologista, não é isso, querido? Olha, meu amigo, veja só. Faço sim. Né? Eu posso lembrar que nós estamos nessa fronteira, eu diria, né? Entre medicina e espiritualidade, mais tipicamente espírita, já há décadas, né? Por interesse, porque tive a oportunidade de conhecer a doutrina espírita muito cedo. Meus pais já eram espíritas quando se conheceram na Juventude Espírita de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Então, os postulados espíritas foram sendo conhecidos muito cedo, não é? Porque falava-se de reencarnação, imortalidade, Jesus, Evangelho, lei de causa e efeito, e eu fui aproveitando e aprendendo, até meio que sem querer. Como criança, veio a medicina, vieram os grupos espíritas em Porto Alegre, depois no Rio de Janeiro, as viagens para todo o canto para trabalhar nessa fronteira. Então, sim, nós temos lidado com isso. Agora, os detalhes, eu acho, João, que nós poderíamos reservar um outro momento, porque são muitas questões. E eu diria, é tema para um seminário de um fim de semana. Ou pelo menos um seminário curto de 3 horas. Por quê? Vamos Porque são fazer. muitas questões interessantes para nós vermos. Fica a ideia, né? Mas obrigado, muito obrigado pelo interesse e pela pergunta. Muito bem, tem mais duas perguntas aqui para a gente finalizar. Uma chegou agora, que é basicamente a última, e a outra eu quero deixar aqui, que eu quero fazer para o final, que eu acho bastante interessante. Não é nem daqui, é de Recife. Essa pandemia é de ordem material ou tem um cunho espiritual muito forte? Há 100 anos foi a gripe espanhola, agora o Covid. Há 100 anos, acho que daqui a 100 anos, pode chegar uma outra pandemia se não melhorar? Agora, José Gomes, ele não disse de onde é, apenas só colocou José Gomes. José, tudo pode. Agora, nunca duvidemos que qualquer doença, ainda mais aquelas de caráter coletivo, endemias, epidemias, pandemias, tudo é de causa espiritual. Nós podemos ter o bacilo, a bactéria da peste negra na Europa. Nós podemos ter o vírus da gripe espanhola, como temos o vírus do ebola, como temos o protozoário da malária, como temos o vírus da pandemia atual. São micro-organismos que são feitos de elementos materiais, mas tudo isto tem a ver com a realidade atrasada da Terra, com os seus aspectos espirituais e morais que nos sujeitam, humanidade, não só a epidemias por micro-organismos, mas eu comentei há pouco a epidemia da depressão e do suicídio. O Brasil, de todos os países, são 188 países, o Brasil é o número 1 do mundo em transtornos de ansiedade. Isso é muito sério, gente. De onde vem isso? Do espírito. Mas o câncer está nos órgãos,
está nas células que adoeceram e que não foram combatidas por um sistema imunológico competente. Muito bem, só que o sistema imunológico ele é administrado de uma maneira velada pelo espírito. Então, se a pessoa não tem certos débitos, certas questões expiatórias, ela não terá câncer. Então, sempre numa medicina que vai se espiritualizando, você reconhece a importância dos problemas morais, portanto, dos problemas espirituais, afora hipóteses interessantes para vermos em outro momento que certos micro-organismos podem ser criados nas zonas de trevas e nas zonas abissais e serem materializados Na Terra. e passarem a se multiplicar no mundo onde vivemos quando estamos na reencarnação. E aí tem uma pergunta do Douglas, de Recife. Quais as influências que o seu pai e sua mãe tiveram na sua atual encarnação? Porque o seu Francisco, durante 15 anos, comandou, né, com amor e com muita dedicação, a nossa Federativa Maior. Esteve aqui em Natal, durante muitas vezes aqui em Natal, e é uma pessoa de grande estima para todos nós. É por isso que eu lhe falei. Como eu não conhecia o seu pai, eu pelo menos estou conhecendo você, o filho dele. Para mim já é um prazer muito grande, que eu sempre tive o seu Francisco como um ideal do trabalhador espírita. Veja só, Douglas, para resumir, né, eu agradeço, se não todos os dias, mas sempre que eu me lembro, os pais que eu tive. Eu fico, às vezes, até pensando como eu seria, o que eu estaria fazendo se eu não tivesse encontrado a doutrina espírita tão cedo dentro de casa. Meu pai tinha uma biblioteca maravilhosa, eu também tenho a minha. Aliás, muitos dos livros que eu tenho, eu herdei dos meus pais, né? Então, eu me lembro, eu tinha acesso ao conhecimento espírita e só não aproveitei mais ou melhor por causa das minhas imperfeições também, né? Ou vou dizer, dos meus descuidos, das minhas equivocadas, como que ligações com questões do dia a dia, né? Que depois eu fui abandonando para procurar, então, ser mais racional, ser mais cuidadoso, não é? No sentido de me aprofundar um pouco melhor no conhecimento doutrinário. Então, com minha mãe também, né? Eu às vezes vejo meus irmãos sem valorizarem. Eu sou caçula de 4, e às vezes eu vejo assim um pouco menos de valorização quanto a tudo que eles representaram para mim, né? Às vezes eu fico um pouco triste até, mas eu sou fã dos dois e agradeço a Deus, a eles, essa espécie de condução. É por osmose muita coisa até, né? Por termos convivido, né, tantos anos e podendo acompanhá-los e tendo os dois como referências para mim em amplos sentidos, no sentido doutrinário e no sentido humano e familiar também. Muito obrigado, meu amigo. Muito obrigado. Deus que lhe pague. Foi 1h30 de fartos conhecimentos. E a felicidade que nós temos é que você ventilou aí para a gente essa tendência de fazer mais 1 ou 2 programas, inclusive com a Sandra, né, que pediu, né, o autismo. Eu acho que é um assunto muito em voga. Aquilo que você falou das 3 horas, a pergunta acho que é do
do João, que perguntou com relação à ligação da sua medicina e os pacientes. Eu acho que isso, você tem um cabedal de conhecimentos aí que realmente é um seminário de um final de semana, com certeza. Vamos verificar todas essas possibilidades. Nós queremos mandar abraço aqui para aquelas pessoas que estiveram conosco hoje aqui, mandaram, então, Elizabeth, o Oswaldo, né? O nosso querido Décio, que faz o programa aqui com a gente, toda terça-feira, Construindo Pontos para o Futuro. Nandi Fagundes, lá de Nova Zelândia, mandou um abraço para você e está aí mandando também a nossa Sandra Paixão, né? Todo esse pessoal que esteve aí conosco, além daqueles que mandaram a Seninho, né? O Ilo, a Margarida, a Carol, a Carolina, todo esse pessoal que está aí conosco. Eu quero concitá-lo a fazer a nossa prece de encerramento, mas eu gostaria de agora colocar aqui a nossa programação para a semana, que está iniciando amanhã. Então, hoje nós tivemos a Neurobiologia do Amor, a Virtude Essencial com o Sérgio. Amanhã nós vamos... antes de amanhã, eu queria convidar a todos para o 12º Seminário Espírita do Grupo Caritativo São Francisco de Assis. As doenças silenciosas da alma, a depressão, suicídio, ansiedade, obsessão, pânico, perda de entes queridos, com a nossa querida Sandra Borba, aqui de Natal, nossa Elizabeth Diniz, aqui também do Rio Grande do Norte, Marcelo Shoa, de São Paulo, e o Frederico Menezes, de Pernambuco. Então, dia 26 agora, é um sábado, né? Vai começar às 8 e termina às 13 horas, transmissão pela Rádio Portal de Luz, que é a rádio justamente do Centro do Grupo Caritativo São Francisco de Assis, e também aqui pela nossa web rádio. Maiores informações, 84 99180 0858, apoio da Ferne. Essa senhazinha aqui de R$15, que é revertida para a ação social da casa, ela é optativa. Vamos agora para a nossa programação. Toda segunda e sexta-feira nós temos aqui com o nosso irmão Amadeu Ferreira e a sua equipe, a partir das 8 horas da manhã, o programa Espírita nos Domínios da Mediunidade. Toda terça-feira nós temos com o nosso irmão Décio Soares, de São Paulo, o programa Espírita Construindo Pontes para a Eternidade. Inclusive, nessa terça-feira ele vai fazer um programa todo especial sobre o aniversário da casa do nosso irmão Isoldino Rezende, lá em Santa Luzia, em Minas Gerais, que há 15 dias atrás voltou para o plano espiritual e deixou aqui para nós um legado de um grande trabalhador espírita. Na quarta-feira de manhã, também às 8 horas da manhã, nós temos o programa Espírita, Filosofia, Ciência e Moral, com o nosso irmão Alexandre Santos e a sua equipe. E sempre a partir das 19 horas, nós temos o programa Estação da Luz. Vamos amanhã para a Nova Zelândia, na Oceania. Nosso irmão Nandi Fagundes dos Santos vai fazer o programa conosco. Há muitas moradas na casa de papai. Ele é lá do Allan Kardec Spirit Group, de Nova Zelândia. E o programa vai ser às 19 horas aqui em Natal e às 10 horas da terça-feira na Nova Zelândia, né? Isso na terça-feira, na segunda-feira. Na terça-feira, nós vamos aqui para pertinho, aqui para o Uruguai, com o nosso irmão Rubem de Los Santos e a Juliana Felipe, pelas ondas do rádio, divulgando, aprendendo e ensinando, e o Movimento Espírita do Uruguai. Ele faz parte do Espaço Allan Kardec, né? E do movimento de Montevidéu, melhor dizendo, e da Rádio Espírita Uruguai, terça-feira, a partir das 19 horas. Na quarta-feira, nós teremos a presença do nosso irmão Paulo Henrique de Figueiredo, falando sobre as cartas de Kardec, e isso a partir das 19 horas. A quinta-feira, nós estamos em aberto, porque o palestrante está dodói, e ele me pediu até segunda-feira para segurar. Caso contrário, a gente vai ver a possibilidade de um outro. E na sexta-feira, voltamos com o nosso irmão José Soares, aqui da Federação Espírita do Rio Grande do Norte, que vai estar falando sobre os livros do Chico Xavier. Semana passada, terminamos A Caminho da Luz, um livro chefe, como o nosso irmão Sérgio diz, é um livro-chefe, é um dos livros mais fantásticos do Chico. Terminamos e ele vai começar um outro livro na próxima sexta-feira. No sábado, nós estamos com o nosso irmão Enzo Obama, que vai falar sobre reencarnação. Ele é da Sociedade Espírita Caminho da Luz, lá de Cascavel. Sábado, vai fazer o segundo programa aqui conosco. Já fez sábado há 15 dias atrás e está voltando agora.
E no domingo, uma estreia. Estreia o nosso irmão Cosme de Olindo, ele é da Congregação Espírita Francisco de Paula, lá da Tijuca, no Rio de Janeiro. E todo domingo ele vai fazer um programa conosco chamado As Parábolas de Jesus, e estreia agora dia 20 e 27. Então, essa é a nossa programação para a semana que está iniciando. Nós queremos agradecer ao nosso irmão Sérgio, pedindo que ele possa nos presentear mais um pouquinho com a sua verbe em forma de prece e de agradecimento, com essa imagem tão linda de Francisco de Assis, que está aí por trás de você, com certeza lhe guiando, certo? Esse pensamento. Querido Mestre Jesus, aqui estamos concluindo o nosso encontro desta noite, alegres pela oportunidade de nos vermos juntos assim, em torno de um tema do nosso interesse. Queremos agradecer, Senhor, pela presença de todos os espíritos amigos, amigos de cada um que estiveram conosco, acompanhando as reflexões, que eles possam ter nos abençoado e protegido, e que tudo que se movimentou em termos fluídicos, a partir das doações anônimas de fluidos salutares de todos aqueles que estiveram congregados agora, seja como que útil ou até determinante de melhora clínica, de recuperação da saúde, de bem-estar de pessoas de quaisquer cidades do Brasil ou do mundo. Que os anjos nos envolvam, que todos os benfeitores continuem o seu trabalho a favor da humanidade, da saúde humana, e que possamos te conhecer melhor, Jesus, através das lições imorredoras do repositório de luz, que são os teus ensinamentos ali contidos. Ajuda-nos, Jesus, nas nossas deficiências, e que possamos te seguir um pouco mais de perto, para que as realizações do grande amanhã sejam venturosas e possam ser úteis a todos aqueles que caminham conosco na longa jornada na direção do bem, do amor e da verdade. Muito obrigado a todos os companheiros, e que assim seja. Graças a Deus. Muito obrigado, meu amigo. Deus que lhe pague. E a gente volta a se encontrar. A gente vai conversando pelo WhatsApp, marcar principalmente com relação ao autismo. Eu acho que é um assunto pertinente, e não vamos deixar aquele da saúde também passar em brancas nuvens. Então, sei que a sua agenda é muito cheia, mas se você tiver um tempo aqui, nós agradecemos e estamos à sua disposição. Muito obrigado, e agradeço o seu pai e a sua mãe por tudo que eles fizeram por você e pelo Espiritismo no Brasil. É um preto de gratidão de todos nós a esse casal maravilhoso. Muito obrigado, meu irmão. Voltamos com a nossa programação Voltamos com a nossa programação normal pela Web Rádio Estação da Luz. Boa noite, paz com Jesus sempre. Muito obrigado, meu irmão. Felicidades.